Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estar servindo ao Senhor também aqui no púlpito, ainda que eu trema todas as vezes. Mas assim o Senhor tem feito. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3, eu vou ler na versão da Ara. Diz assim a palavra de Deus: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que eu seja somente um instrumento, Deus, nas tuas mãos, e que seja fiel, ó Deus, na transmissão da tua palavra. É o que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cidade de Corinto era um centro comercial, estrategicamente posicionada. Todo o tráfego entre o norte e o sul da Grécia passava pela cidade. Por essas características, ela recebia também todo tipo de viajante. Tinha, portanto, uma população flutuante, que era extremamente libertina. A cidade possuía um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor, onde 1000 sacerdotisas se prostituíam todas as noites. É para os crentes de Corinto, dessa cidade, que Paulo escreve suas 4 cartas reconhecidas, sendo que 2 foram perdidas e 2 foram preservadas. A primeira e a terceira foram as perdidas, e a segunda e a quarta é o que nós temos na nossa Bíblia. 1 aos Coríntios é a segunda, quarta carta é 2 aos Coríntios. Conforme evidências, vocês podem encontrar depois em 1 Coríntios 5, se referindo a uma carta anterior a 1 Coríntios, advertindo-os contra a associação com pessoas imorais. E em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 3 e 4, quando após a segunda visita de Paulo aos Coríntios, ele envia uma carta dura que exortando aos coríntios para mudarem seu comportamento, visto que Paulo sofreu uma grande resistência de um grupo da igreja e seus líderes judaizantes que acreditavam na observância da lei de Moisés era essencial para a justificação e santificação. A igreja resolveu a questão em parte com esse grupo resistente, mas a submissão à liderança de Paulo havia diminuído. Então Paulo escreve a carta que nós chamamos de 2 aos Coríntios, em defesa do seu apostolado, expressando o alívio e a alegria diante do arrependimento da igreja e exortá-los também quanto à coleta para os pobres da igreja de Jerusalém.
Enquanto a epístola de Paulo aos Gálatas é a defesa da doutrina do evangelho contra os falsos mestres, a segunda epístola aos Coríntios é a defesa do próprio caráter pessoal de Paulo, sua autoridade apostólica, seus motivos e seu ministério. É nesse contexto de defesa do apostolado de Paulo que nós vamos observar esse texto hoje. Vamos ler aqui o verso 1 novamente. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. O verso 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Se você olhar os versículos anteriores, capítulo 2, do 14 em diante, Paulo escreve ali coisas sobre si mesmo que eles já sabiam e deveriam ter se lembrado. Ele mencionou essas coisas como se fossem novas. E a porta para o nosso texto está no verso 17, o finalzinho do trecho. Diz assim o verso 17: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esse verbo mercadejar, oriunda de um verbo grego que significa corromper. E essa palavra passou a se referir aos vendedores ambulantes que eram corruptos. Eles eram trapaceiros. Por sua inteligência e capacidade, eles conseguiam vender como genuíno um produto que nada mais era do que uma imitação barata. Você hoje já deve ter visto algum vendedor, né, nesse tempo, fazendo a mesma coisa. Então, no verso 1, nós vamos ver Paulo aqui fazendo duas perguntas retóricas, falando sobre um tipo de carta. As respostas ele mesmo as tem, e ele considera que os coríntios também já sabiam disso. A recomendação de que Paulo fala aqui era como se fosse algo que existe até hoje, principalmente em prestação de serviços. Por exemplo, você está precisando de um pedreiro na sua casa. E aí o que você faz? Você busca alguém que seja recomendado. Esse profissional ele é recebido na sua casa por conta da credibilidade de quem o recomendou. Porque também, se quem recomendou não tiver credibilidade, você vai ter dúvidas de trazer aquele pedreiro à sua casa. Naquela época, era comum os mestres chegarem nas igrejas portando cartas para autorizar, autenticar perante a igreja, visto que o evangelho verdadeiro deveria ser preservado. Então existia esse cuidado, mas o próprio apóstolo Paulo também foi enviado em outra ocasião com recomendações. Paulo foi recomendado uma única vez quando Barnabé o recomendou pessoalmente aos apóstolos, informando as credenciais de Paulo quanto ao seu apostolado. Abra sua Bíblia em Atos 9, versos 26 e 27. Deixa o dedo aí em 2 Coríntios 3, vai até Atos 9, versos 26 e 27. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. As credenciais para ser apóstolos eram, em primeiro lugar, ser testemunha de Cristo ressurreto. Em Atos capítulo 1, 21 e 22, e 1 Coríntios 9, verso 1, diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas,
um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O verso de Coríntios diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? A segunda credencial seria a inspiração e autoridade em realizar sinais e prodígios. Mateus 10:1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Já 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. A terceira credencial seria ser um chamado especial de Cristo. Esse chamado, ele envolvia sofrimento em nome de Cristo. Atos 9, verso 15 e 16 diz: mas o Senhor disse a Ananias, o Senhor estava dizendo sobre Paulo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A quarta credencial seria ter a revelação do Evangelho de Cristo para a proclamação e ensino às igrejas. Isso nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12, que diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Em relação à primeira pergunta, Paulo ele tinha as credenciais e foi recomendado pelos 12 como apóstolo do Senhor. Mas em relação à segunda pergunta, Paulo faz uma comparação com os outros falsos mestres, os outros falsos apóstolos. Os falsos apóstolos certamente chegaram a Corinto portando documentos falsos, ou no mínimo sem o evangelho verdadeiro em seus ensinos. É possível que eles tenham sido enviados sobre pretextos falsos também. Paulo os chama de superapóstolos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 5 e versos 13 e 15, se você for olhar na sua Bíblia, a versão NVI usa o termo superapóstolos. Eu vou ler a versão NVI aqui. 2 Coríntios 11, 5. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. No verso 13 e 15, Paulo ainda fala: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Os principais falsos mestres, meus irmãos, eram judaizantes que exigiam a continuidade dos costumes judaicos. Eram os gnosticistas, que criam que o corpo era mau e somente com o conhecimento era possível ser puro e ascender ao mundo celestial. Eram os docetistas, um subgrupo que reconheciam a divindade de Jesus, porém negavam a sua humanidade. No extremo oposto, os ebionitas negavam a divindade de Jesus. Criam que Jesus foi o ser humano que cumpriu fielmente a lei e por isso ele foi transformado no Messias. Posteriormente vieram os montanistas, que davam ênfase total à observância da lei na esperança de adiantar a volta de Cristo. E os arianos, que também negavam a divindade de Jesus, colocando ele como um semideus entre Deus e o homem, tão perfeito que parecia divino.
O mundo, sutilmente, meus irmãos, nos apresenta uma vida bonita, uma vida acessível, uma vida amigável, voluntária, cheia de escolhas e liberdades. Falsos pastores pregam sobre este mundo. Eles adaptam a palavra de Deus aos seus interesses, adaptam o evangelho ao seu público-alvo. Eles adaptam a palavra de Deus buscando mais adeptos, mais dízimos, mais poder, distorcendo as verdades divinas, porém é um evangelho vazio, que não tem poder transformador em ninguém. Nós podemos ver, meus irmãos, como aplicação para nós, quantas pessoas hoje em dia são enganadas por outras pessoas que se intitulam apóstolos do Senhor, sem nenhuma dessas credenciais, apresentando um evangelho falso, sem sofrimento, sem inspiração divina, sem um encontro com Cristo de fato, mas seus ensinos são recheados de heresias. O próprio Jesus alertou os seus discípulos sobre os falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres. Em Mateus 24, capítulo 24, versos 4 e 5, diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os irmãos que têm acompanhado as mensagens aqui do pastor Raik pela manhã, têm ouvido falar demais sobre engano, não é? Mateus capítulo 7, versos 21 e 23 diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Paulo, com essas duas perguntas, quis dizer que ele não precisava de um testemunho indireto, quando os próprios coríntios tinham a prova direta do seu caráter sincero e piedoso, bem como da verdade da sua mensagem que havia regenerado a própria igreja. A segunda aplicação que nós podemos tirar para esse pequeno trecho é que nós devemos seguir como crente, como igreja, nós devemos seguir o exemplo dos crentes bereanos. O registro está em Atos capítulo 17, 10 e 12. Que diz assim, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram e dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Hoje, meus irmãos, nós temos a revelação completa de Deus nas mãos. Nada mais pode ser acrescentado e retirado. Tudo que é pregado aqui nesse púlpito deve ser confrontado com a palavra de Deus. Por isso que a minha oração, ao iniciar a transmissão da palavra do Senhor, foi pedir que o Senhor fizesse com que eu falasse com fidelidade a sua palavra. Vamos ao verso 2, meus irmãos. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa carta. Paulo vai fazer essa declaração de afeição pelos cristãos de Corinto, usando uma metáfora. Ele se refere aos irmãos como uma carta de recomendação.
Os cristãos em Corinto, junto com os grupos de cristãos, onde quer que Paulo tivesse trabalhado, pregado a palavra, eram a carta viva de Paulo para validar o seu ministério. Hoje, raramente nós vamos usar uma carta para nos comunicar ou recomendar. As cartas estão sendo substituídas por e-mails, que estão sendo substituídas por mensagens. Penso que uma analogia hoje para a carta de recomendação de Paulo se referia pode ser um currículo ou um diploma. Muitas pessoas pensam que ter um diploma de teologia é suficiente para ter as credenciais para o ministério. Embora exista um propósito importante na formação teológica, que nós não devemos desprezar, um pedaço de papel em si nunca será uma credencial suficiente. Paulo vai mostrar que as verdadeiras credenciais do ministério são os frutos, são as vidas transformadas, são cartas vivas. Paulo está dizendo, olha para as vidas que foram transformadas no ministério pelo Evangelho de Cristo e compare com os documentos nas mãos dos falsos mestres. O que Deus fazia através de Paulo, abençoando o seu ministério com frutos em Corinto, falava com muito mais eloquência do que qualquer carta, qualquer documento que ele poderia trazer carregando consigo. A prova da genuinidade de Paulo não se encontrava em caracteres escritos em papel nenhum, naquele tempo no pergaminho, mas em caracteres humanos, em vidas. Paulo divide esse trabalho com outros apóstolos, com outros pastores, no caso aqui em especial com Timóteo. Quando Paulo escreve o 2 Coríntios, se você olhar lá no capítulo 1, verso 1 e 2, diz: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Paulo amava os irmãos de Corinto como filhos da fé. Que ainda que nesse tempo não fosse igualmente correspondido por todos ali na igreja. Se você olhar 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, Paulo fala sobre isso. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo estava se derramando pela igreja. E diz ainda, se mais vos amo, serei menos amado? Quando Paulo diz que vós sois a nossa carta, ele se dirige aos irmãos santos da igreja de Corinto. Apesar de Corinto ser aquela cidade com uma diversidade cultural, riqueza, paganismo, libertinagem, é nessa cidade, é nesse ambiente que Paulo exerceu um dos mais bem-sucedidos ministérios. A transformação da vida dos crentes em Corinto era a prova mais forte da genuinidade do apostolado de Paulo. Essa transformação era óbvia, era visível. Antes, a maioria dos cristãos da igreja tinham a mesma conduta dos não cristãos. Eles eram egoístas, eles eram imorais, eles eram pagãos. A imoralidade era em níveis altíssimos e havia conivência no meio da igreja. Havia conivência dos irmãos com isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, se você vem aos sábados, o pastor André já passou por esse capítulo aí. Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou?
Agora, já nesse momento, os coríntios são conhecidos e lidos por todos porque o seu testemunho de fé, a sua transformação é evidente para aqueles que estão ao seu redor. Percebemos então que Paulo trata o testemunho dos irmãos de Corinto como sua carta de recomendação para dentro dela mesma e também de dentro dela para fora. O testemunho dos irmãos era a principal arma de defesa de Paulo contra aqueles que maliciosamente se levantavam contra o seu apostolado. 1 Coríntios 9:2 diz: se não sou o apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Agora, se nós olharmos o verso 3 do nosso texto base, ele começa assim: estando já manifestos como carta de Cristo. E aqui eu faço uma pausa para uma questão. Todos nós somos uma carta aberta, mas qual a mensagem que ela contém? Vamos pensar sobre quais seriam as características de uma boa carta. Uma boa carta, em primeiro lugar, tem uma mensagem objetiva e clara. Em segundo lugar, uma boa carta ela é legível e com uma linguagem acessível para não confundir o leitor da carta. E uma boa carta também deve revelar a personalidade de quem escreveu. Você possui as características de uma carta de Cristo? Com relação à primeira característica, ter uma mensagem objetiva e clara, os irmãos de Corinto demonstravam de maneira clara, através do seu testemunho, de sinais de uma vida com Cristo. E eu pergunto a você, você possui esses sinais? Você, por exemplo, você ama Jesus? Quando você ama Jesus, a sua vida, a sua visão sobre Jesus muda completamente. Porque muitas pessoas conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas não amam a Jesus. A visão de quem ama Jesus é totalmente diferente daquele que ouviu falar de Jesus, gosta de Jesus, reconhece Jesus como uma pessoa boa, que esteve aqui entre nós, mas que não entregou o seu coração a Jesus, que não ama Jesus. Por exemplo, um outro sinal: você odeia o pecado? Olha o contraste, você ama Jesus e agora você odeia o pecado? O segundo sinal de uma verdadeira obra é um ódio crescente pelo pecado. É a derrota de práticas pecaminosas. O que antes você identificava como uma fraqueza, foi uma falha, sempre tinha as desculpas na ponta da língua para cobri-las, agora você reconhece que peca e em Cristo você luta contra o pecado até derrotá-lo por completo. Lembra que os coríntios estavam nessa situação. Eles conviviam com o pecado. Eles eram coniventes com o pecado dentro da igreja. Você ama a palavra de Deus? É um outro sinal. Você tem fome e sede da palavra de Deus? Porque muitas pessoas respeitam a Bíblia como um livro sagrado. Tem muitas pessoas que têm na sua casa a Bíblia aberta, na estante. Mas ela não ama a palavra de Deus. Somente os regenerados veem a palavra que o próprio Deus se revelou, apontou, inspirou para entregar à sua igreja sua regra de fé e prática. Somente um regenerado reconhece a palavra de Deus como de fato é a palavra do próprio Deus.
Você também tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Você possui esse sinal? Conforme Filipenses 2:5, você possui um amor sacrificial que te faz descer do seu pedestal. Isso nos diz mais respeito ao nosso testemunho de conversão e o nosso entendimento da missão do Evangelho do que nós possamos imaginar. Diz muito mais. Às vezes nós vivemos uma vida cristã ainda superficial. Ainda que como se tudo já estivesse certo, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso buscar me santificar, me tornar mais santo perante o Senhor, porque já está tudo resolvido. Mas quem é de fato regenerado, busca a santidade, busca estar mais próximo de Jesus, ter o caráter de Jesus. Paulo, argumentando em defesa do seu ministério, diz que os irmãos de Corinto são frutos do seu trabalho. Nós ouvimos aqui no verso 3, que ele coloca, produzida pelo nosso ministério. Mas no verso 4 e 5, ele mostra que na verdade era Deus trabalhando, não era dele mesmo. Era o fruto de que Deus fazia através dele. Deus trabalha através de nós. O fruto do nosso trabalho não aparece sem a ação do Senhor. Diz assim o verso 4 e 5, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O ministério de Paulo e de todos nós consiste em sermos instrumentos através dos quais a mensagem da regeneração é escrita na vida daqueles que creem no Evangelho. E isso é feito pelo Espírito de Deus vivo. Com relação à segunda característica da carta, de ser legível e com uma linguagem acessível para não confundir o leitor, eu digo que os falsos apóstolos, com seus pressupostos, eles interpretavam erroneamente a mensagem em total contraste com a mensagem que Paulo trazia, fiel ao governo da palavra de Deus. Nós também precisamos nos submetermos à palavra de Deus, discernir a palavra de Deus, entender cuidadosamente o que ela quer dizer para nós, para então deixar que a palavra nos molde, e aí nós vamos comunicá-la também com fidelidade. Paulo completa dizendo que os irmãos de Corinto eram suas cartas não escritas com tinta, se referindo às cartas humanas que os judaizantes portavam, com tinta que podia ser apagada, mas os crentes de Corinto eram cartas vivas, escritas pelo Espírito do Deus vivo e para sempre. A tinta que era usada nos documentos de pergaminho ou papiro, ela tendia a desaparecer, era facilmente apagada e encoberta ao longo do tempo. Mas a marca de Cristo impressa pelo Espírito Santo, ela é permanente, ela é viva e dá vida. Paulo diz também que as suas cartas não eram em tábuas de pedra. Paulo estava se referindo à lei de Moisés, mas Paulo dizia que eles foram escritas em tábuas de carne, os nossos corações. Esse contraste entre tinta e espírito lembra-nos do contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. O material em que o decálogo, o código da antiga aliança foi gravado, não em pergaminho ou papiro, que teria sido adequado para tinta, mas em tábuas de pedra,
há um contraste com a tábuas de carne, ou seja, com corações humanos nos quais os termos da nova aliança estão escritos. Se você imaginar duas colunas, uma coluna com a antiga aliança e outra coluna com a nova aliança, nós vamos ver que na antiga aliança a entrada é por nascimento físico, na nova aliança a entrada é por um novo nascimento. Na antiga aliança, a circuncisão era física e um ato exterior na carne. Na nova aliança, a circuncisão é do espírito no coração. Na antiga aliança, a adoração era cerimonial, exterior. Na nova aliança, a adoração em espírito e em verdade. Na antiga aliança, nós falamos de um reino físico. Na nova aliança, um reino espiritual. Na antiga aliança, a herança era terrena. Na nova aliança, a herança é celestial. Na antiga aliança, a aliança era temporal. Na nova aliança, a aliança é eterna. Na antiga aliança, a lei foi escrita sobre a pedra. Na nova aliança, a lei é escrita no seu coração. Jesus inaugurou a nova aliança, que já era prometida pelo próprio Deus na profecia de Jeremias, capítulo 31, versos 33 e 34. O texto de Jeremias diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Nós somos cartas escritas pelo próprio Deus, seladas com o Espírito Santo, de forma legível e com uma linguagem acessível. Porém, ninguém consegue cumprir a lei moral de Deus sozinho. Se Deus não escrever no seu coração a sua lei e selar com a habitação do Espírito Santo para nos tornar capazes de vencer o pecado. Agora, a terceira característica de uma boa carta é revelar a personalidade de quem escreve. Deus nos fez para sermos portadores da sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Porém, o pecado deformou essa imagem. Mas agora, nós que estamos em Cristo, nós começamos a ter essa imagem restaurada. Assim como Paulo conclui aos irmãos de Coríntios no verso 18 do próprio capítulo 3. E diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Todos nós, salvos em Cristo, experimentamos transformação diariamente ao contemplar a glória do Senhor revelada em sua palavra, e especialmente na palavra viva que é Jesus Cristo. A percepção dessa revelação ainda é indireta, como um espelho, mas essa imagem de Deus que nós vemos na sua palavra reflete Deus com precisão. Embora ainda não vejamos o próprio Deus face a face. O que vemos no espelho da palavra de Deus
é o Senhor, não nós mesmos. Experimentamos uma transformação gradual de glória em glória. Ao observarmos essa glória, a glória de Cristo, nós avançamos à semelhança de Cristo. Nós começamos a refletir a sua glória. Não necessariamente em nossos rostos, mas também no nosso caráter. O Espírito Santo que habita em nós, e por causa disso nós passamos a ter também o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo nós já conhecemos, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto que nós temos com a habitação do Espírito Santo na nossa vida. E se nós pensarmos no fruto, frutos surgem em árvores, levam um tempo para crescer e amadurecer. Assim também é na vida cristã. Nós vamos gradualmente crescendo e amadurecendo, apresentando cada vez mais perceptíveis às pessoas que estão ao nosso redor. Elas vão percebendo a imagem de Cristo em nós. O caráter cristão vai sendo moldado até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como diz Efésios 4:13. Em que nível você está, meu irmão? Você está caminhando com o Senhor de glória em glória? Você é uma carta viva de Cristo? Ao lerem a sua carta, o que as pessoas ao redor vão enxergar? Qual a mensagem que as pessoas ao seu redor recebem quando leem a sua carta? Talvez tenha alguém aqui que não seja uma carta de Cristo ainda. Talvez a sua carta não tenha nada de bom, porque o pecado ainda reina dentro de você. Você olha para dentro de si, não vê uma carta viva, mas vê uma carta sem vida. Mas o Espírito Santo pode estar falando para você agora que há uma saída. Que talvez a sua carta não tenha nada escrito no seu coração. E ela precisa ser escrita pelo Espírito Santo. Essa tinta que Paulo fala que foi escrita na tábua de pedra, ela poderia ser apagada. Mas aquela que é escrita no coração, essa jamais será apagada. Essa carta pode ser escrita pelo Espírito Santo hoje na sua vida. Para isso você precisa de Cristo. Sozinho você não vai conseguir. Em que nível de santidade você encontra, meu irmão? Eu queria concluir aqui dizendo que às vezes nós não percebemos o quanto é importante nós sermos semelhantes a Cristo, porque toda hora nós estamos proclamando uma mensagem. E essa mensagem precisa ser a mensagem de Cristo. Toda hora nós estamos mostrando sinais, mas esses sinais precisam ser sinais de uma vida com Cristo. Caso contrário, nós também seremos cartas sem vida. A minha oração, meus irmãos, é que nós sejamos cartas vivas de Cristo, escritas pelo Espírito Santo, e que Ele continue nos moldando, até que nós possamos refletir com fidelidade a imagem do próprio Deus que nos criou. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.